Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Coach Rubens Gomes falou sobre a saída do Gorgonoid do Iron Talks e fez várias observações. Lembrando, se você quer assistir este podcast completo e o Gorgonoid falando sobre sua saída, os links estão na descrição. Tem bastante gente entrando aqui e tá estranhando, como eu disse anteriormente. Você deve ter chegado há pouco tempo aqui no canal e a gente estava fazendo, no período que eu fiquei no Brasil, a gente começou um projeto com o Gorgo e com o Jason, que era o Iron Bro Talks. A gente pegava toda terça-feira à noite e fazia um episódio onde a gente comentava sobre as notícias do final de semana, coisa e tal. Só que esse projeto do Iron Talks, ele tem 3 vertentes, na verdade, né? Agora, ele tem o presencial, onde o Edson Prado, multicampeão de fisiculturismo, atleta profissional, Mr. Universo, o primeiro grande campeão da história do Brasil internacional. Ele é meu co-host aqui, então a gente recebe pessoas. Hoje a gente tá com a Nádia, tá com o Matheus aqui conversando. A gente faz isso semanalmente, tá bom? Estamos retornando hoje, quinta-feira, é o dia fixo. Normalmente a gente começa aí por volta de 4 horas da tarde do Brasil, tá bom? Então você tá convidado a sempre conferir. O programa de terça-feira, ele vai continuar existindo. O Gorgonoid, como vocês bem sabem, acabou saindo do projeto, e eu queria aproveitar isso aqui até para falar algumas coisas, porque assim, quando eu tive essa ideia, foi porque eu tinha um quadro com o Will aqui dentro, que é quando a gente traz alguém de outro esporte. A gente traz uma pessoa, por exemplo, igual a gente trouxe o Gui Malheiros, multicampeão do CrossFit. A gente trouxe o Wagner Bortolato, campeão da luta de braço. E estava indo maravilhosamente bem esse projeto. A gente vai continuar com esse projeto também. Só que eu estava sentindo a falta de falar mais remotamente com os meus amigos do Brasil sobre o que estava acontecendo no bodybuilding, né? Além de receber os convidados presencialmente. Então eu chamei o Jason e o Gorgo, que são 2 amigos, são 2 caras que eu admiro e são 2 canais que eu consumo, né? Chamei eles para fazer parte desse projeto, eles prontamente aceitaram. A gente estava conseguindo, assim, números muito expressivos. Foram 6 episódios, sendo que o último a gente teve um pico de quase 1.800 pessoas ao vivo. A gente estava no mesmo horário com outros podcasts bem famosos do segmento, com muito menos espectadores, e isso se deve, obviamente, à relevância e ao prestígio que esses caras têm hoje no mercado. Infelizmente, o Gorgonoid, como vocês sabem, é um cara extremamente transparente e honesto, na opinião dele, e ele se exaltou. Como várias vezes em conversas entre nós, ele se exalta, e acreditem, aquele não é o Gorgonoid nervoso. Aquele é o Gorgonoid sendo o Gorgonoid, cara. É o Gorgonoid real. É o Gorgonoid da mesa da minha casa, aqui quando a gente tá almoçando e ele quer defender um ponto de vista. É o Gorgonoid da feira que eu encontro e não tem nenhuma câmera ligada e ele fala daquele jeito. E o fato dele falar daquele jeito acabou tendo uma repercussão negativa para ele, porque ele expressou opiniões, né? As opiniões dele, na maioria das vezes, são muito embasadas. Ele expressou opiniões de uma forma mais ríspida sobre educação física, sobre psicologia, e isso reverberou de uma maneira negativa e chegou nele. Quando isso chegou nele, ele entendeu que a falta de controle que ele tem por no seu canal dele, por não conseguir filtrar o conteúdo que ele vai pôr na internet, porque muita coisa que ele acaba falando numa criação de conteúdo dele, ele consegue tirar porque ele sabe que vai ser mal interpretado, então ele consegue editar, colocar um trecho um pouco mais substancioso para vocês. Ele se sentiu mal com a situação e veio me avisar que gostaria de sair, né? Eu, obviamente, sinto muitíssimo, primeiro, por algo que aconteceu aqui no canal, ter sido negativo na vida do Gorgo, porque o Gorgo é um irmão para mim, é um cara que eu amo, que eu respeito demais, fui treinador dele por alguns anos, ajudei ele a estrear no fisiculturismo, ele é um cara de dentro da minha casa, ele é um homem de bem, ele é um pai de família e é um cara que eu admiro acima de qualquer coisa, então eu não quero nada de negativo para ele, nada. Tá? E acima de qualquer coisa, eu me sinto mal por ele ter, naquele momento, falado algo e eu não ter controlado ele, porque eu acho que como amigo eu podia ter podido intervir um pouco melhor, né, ali e tal. Hoje eu acordei, inclusive, com uma mensagem do Eslen Delanogari, que foi citado, inclusive, ele viu o corte, ele entendeu o ponto de vista de ambos e sentiu muito que fosse interpretado daquela forma.
Eu adoraria que ele pudesse ter a oportunidade de conhecer de fato o Gorgonoid, quem o Gorgonoid é, e que eles pudessem debater sobre isso, conversar sobre isso, porque eu vivi maravilhas com a psicologia, eu sei o quanto a psicologia já me ajudou, mas eu também entendo o ponto de vista com relação ao charlatanismo que está por trás de algumas pessoas que se aproveitam dessa profissão. Então, Gorgo, eu desejo o melhor para você. Você é um cara que nasceu para brilhar, você é um empreendedor, você é um cara que eu respeito. Eu vou sentir sua falta. Aqui tá de portas abertas para você, porque a gente começou esse projeto por eu gostar de você e confiar em você, né? E mais do que qualquer coisa, eu adoraria que você tivesse a oportunidade de conversar com o Wesley em algum momento, talvez aqui no canal, talvez em algum outro podcast, não sei, mas vocês são dois caras brilhantes que estão fazendo a diferença no mercado, né, no meio que vocês vivem, no mercado de trabalho, e eu queria deixar esse recado aqui, tá? O Gorgo, infelizmente, não quer mais gravar por enquanto, quem sabe um dia ele volte, eu espero que ele volte, porque eu estava realmente aproveitando muito a presença dele aqui, e é isso, eu vou verificar com o Jason, se ele quer continuar o projeto, eu quero continuar fazendo esse assunto remoto, tá bom? Mas eu vou, obviamente, ficar à mercê deles quererem continuar o projeto comigo ou não. Quem sabe com vocês ajudando, com vocês indo lá, apoiando, falando pra, pô, Gorgo, dá um volta, cara. Nele lá, volta, fala, cara, mano. todo mundo tem essas crises, né, cara? Isso acontece, entendeu? É normal. E é isso, cara, tá bom? É isso que eu queria falar. Alguma coisa vocês têm pra... Não, acho que tá certo. Eu acho que... E não, todo mundo que tá aqui ao vivo não tem como medir, né, cara? E às vezes você vai se exaltar e vai falar uma coisa. Porra, nem por isso tá dizendo que você é um cara mal, né? Que você é um cara ruim e tá só querendo ver o mal, né? Exatamente. Ele se ponderar e considerar quem tá do lado e falar assim, pronto, será que eu vou estar prejudicando por ser desse jeito? Então, às vezes não levar tanto a sério, né, cara? Sinceridade é complicado. Quando você é sincero... Sim. É complicado, pesa, cara. Né, velho? É complicado. Sabe por quê? As pessoas, elas perderam aquela capacidade de, por exemplo, pô, o Gorgo tá dando a opinião dele. É a humanidade, né, cara? Ele tá sendo humano. Ele tá sendo humano, ele tá dando a opinião dele. Nisso aqui eu não concordei com o Gorgo. Sim. Ok. As pessoas beleza. Não concordo e tá tudo bem. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Eu lembro que quando tava essa coisa de política super... Os caras se pegando com o negócio de política e tal. A Marília Mendonça, que Deus a tenha, ela fez um comentário com uma visão diferente da minha política. Sabe o que mudou pra mim? Zero. Nada. Terminei, não concordei com ela, botei a música dela pra ouvir do mesmo jeito. Acabou. Por quê? Porque no final das contas, você não concorda em tudo com a sua mulher. Cada um tem sua opinião. O primeiro mês de vocês morando junto, por exemplo. Você entendeu? Meu Deus. Você não vai concordar 100% com a sua mulher, você não vai concordar 100% com o seu coach, você não vai concordar 100% com o seu amigo. Tá certo. Sua amizade acaba por isso? Seu relacionamento acaba com isso? Não. Aí porque o cara veio aqui e como é de praxe dele, foi honesto, né? Falou o que ele acha de verdade. O que ele tava sentindo, né? O que mais me surpreende é que, por exemplo, eu sei que muitas pessoas interpretaram bem aquilo lá, mas o Gorgo, ele é um cara que quantas vezes ele voltou pra internet pra pedir desculpa? Várias, cara. Isso é a atitude de uma pessoa, né? Você reconhecer... Várias vezes ele volta e fala assim, pô, galera, decência, né? Foi mal aí, falei que tava nervoso, não sei o quê. E, pô, um cara que faz isso já é um cara que merece você tem crédito, que dar ouvido pro cara, merece crédito, tá ligado? Sim. E eu sinto muito, cara, porque é um negócio que tava me dando um baita prazer de fazer assim, né? Ficava ansioso pra bater papo com eles na terça-feira, a gente passava o dia trocando ideia do que a gente ia falar e tal, bolando meme, um fazendo zoeira com o outro. E por obra, né, do que aconteceu, eu infelizmente perdi. Sinceramente, eu sinto muito, Gorgo. Meu carinho, meu respeito, meu amor, você tem, independente de qualquer coisa, você sabe disso. Quero o melhor pra você, mas pode voltar já, tá? Pode ir.